Na União Cacetense, um país fictício repleto de histórias, existe uma região especialmente conhecida pelas suas lendas mais sombrias. No sul do país, no estado de Tintinten, fica localizada a cidade de Tintazi, sua capital, Faíscas. É ali que se encontra a imensa floresta cacetense, uma área selvagem que se estende por aproximadamente 225 quilômetros de comprimento. Trata-se de uma das maiores e mais antigas florestas de toda a União Cacetense, marcada por sua densidade, clima frio e vastidão praticamente inexplorada. A floresta fica próxima de um dos pontos turísticos mais impressionantes do país, a Montanha Caceton, um gigante natural com 5,5 km de altura, sendo uma das montanhas mais altas e belas de toda a região. Floco de neve, mas, apesar de sua beleza, a floresta cacetense é mais conhecida por outro motivo, uma lenda antiga e perturbadora. Segundo o relato, durante a noite, especialmente nas madrugadas mais escuras, uma figura humanoide de pele escura, conhecida apenas como o Homem Doido, vagaria entre as árvores, surgindo silenciosamente em trilhas abandonadas ou áreas de pouca luz. Dizem que essa criatura seria responsável por ataques misteriosos, desaparecimentos e encontros assustadores que marcaram a população local por décadas. Muitos acreditam que ele surge para observar, perseguir e até capturar suas vítimas sem deixar qualquer rastro. Mas será que essa história é realmente verdadeira? Ou seria apenas mais uma das inúmeras lendas que nasceram nas sombras dessa enorme floresta? No vídeo de hoje, vamos explorar essa história a fundo, e você decide o que acreditar. O Homem Doido é uma das lendas mais temidas da União Cacetense. Segundo diversos relatos, essa criatura surgiria sempre entre 3 e 4 da manhã, o horário considerado mais silencioso e vulnerável da madrugada. Testemunhas descrevem o ser como uma figura humanoide completamente negra, com um corpo esguio e movimentos anormais, como se seus ossos fossem flexíveis demais. Ele vagaria pela floresta cacetense durante as noites, sempre em locais mais escuros, abandonados e silenciosos. Muitos afirmam que o Homem Doido não apenas observa, mas persegue e tenta atacar suas vítimas. Os relatos costumam mencionar passos lentos, respiração pesada e a sensação de ser observado antes de qualquer aparição. Apesar de inúmeras histórias, ninguém sabe ao certo o que ele é, de onde surgiu ou qual é o seu verdadeiro objetivo. O que se sabe é simples: quando a floresta escurece, ele pode estar por perto. A maior parte dos relatos envolvendo o Homem Doido vem dos anos 90, período em que a floresta cacetense ainda era amplamente explorada por caçadores, pesquisadores e moradores locais. Naquela época, o território era muito menos seguro, com áreas completamente sem iluminação e trechos tão densos que bloqueavam até a luz da lua. Foi nesse cenário isolado e inquietante que surgiu a primeira evidência visual da criatura. No dia 2 de dezembro de 1994, o explorador John Nicokin caminhava sozinho por um trecho interno da floresta. Era um lugar onde, segundo ele, o silêncio parecia pesado demais, como se algo estivesse escondido atrás do próprio ar. Durante o percurso, John afirmou ter percebido passos acompanhando os dele, sempre mantendo a mesma distância, como se alguém imitasse sua caminhada. Ele descreveu a sensação como: eu não via nada, mas sentia que tinha alguma coisa me seguindo. A floresta parecia observadora. Minutos depois, ao virar rapidamente para trás, John conseguiu capturar a imagem que se tornaria o registro mais famoso do Homem Doido. Segundo a fotografia e o próprio relato de John, a figura parece ter um corpo humanoide completamente escuro. Usa uma espécie de máscara branca ou pálida, sem expressão clara. Está parcialmente escondida entre as árvores, como se estivesse espiando silenciosamente. A postura inclinada dá a impressão de alguém que acabou de se mover. Até hoje, não se sabe se a figura é real, uma distorção da lente ou uma pessoa fantasiada. Porém, John manteve sua história por toda a vida, repetindo que aquilo não era humano. Eu sei o que vi. Nenhum especialista conseguiu explicar a imagem com total certeza. Isso transformou o registro de 1994 no pilar central da lenda do Homem Doido. Na noite fria de julho de 1997, 3 jovens retornavam para casa dirigindo um Ford Fiesta pela rodovia que passa ao lado da floresta cacetense. A estrada era estreita, silenciosa e iluminada apenas pelos faróis do carro. Segundo eles, a sensação era estranhamente pesada, como se o breu ao redor estivesse vivo. Por volta das 3 horas da manhã, algo inesperado aconteceu. A aparição na estrada quando fizeram uma curva longa, os faróis iluminaram algo parado exatamente no meio da rodovia. Os 3 relataram que a figura parecia congelada,
como se estivesse esperando por eles. A imagem capturada segundo eles mostrava um humanoide completamente preto, de postura rígida, uma máscara pálida, sem detalhes visíveis, braços erguidos e abertos, segurando galhos secos nas mãos, o corpo imóvel, refletido apenas pelos faróis, como se estivesse esperando por algo. A criatura não avançou, apenas ficou ali. Um dos rapazes conseguiu bater a foto enquanto os outros dois gritavam para dar ré ou acelerar. Eles hesitaram por segundos que pareceram horas até que, dominados pelo pânico, pisaram no acelerador e passaram por ele, desviando por centímetros. Ao olharem pelo retrovisor, disseram que a figura não se moveu, continuava parada exatamente no mesmo ponto da estrada. Até hoje, os três mantêm a mesma versão. Nunca houve explicação oficial. No dia 23 de setembro de 1998, o explorador Vacol Milan caminhava sozinho pela vasta floresta cacetense quando percebeu que havia se perdido. A tarde avançava rapidamente e o sol começava a desaparecer atrás das copas gigantes das árvores. A luz laranja ficava cada vez mais fraca, e uma sensação de tensão tomou conta do explorador. Sem rumo, ele percorreu trilhas estreitas, tracos caídos e clareiras silenciosas até que, inesperadamente, encontrou uma cabana antiga, quase totalmente destruída, mas ainda de pé o suficiente para sugerir que alguém, um dia, usou aquele lugar. Vacol, aliviado por encontrar qualquer tipo de estrutura, decidiu registrar o local com sua câmera analógica dos anos 90. Ele tirou uma única fotografia da parte frontal da cabana, enquanto a luz do sol já se apagava por completo. Para ele, naquele momento, a imagem parecia absolutamente normal, mas anos depois, revisitando o material, percebeu algo aterrorizante no segundo andar da cabana, onde a janela estava quebrada. Surgia um rosto branco, pálido, parado, observando diretamente para a câmera, como se a criatura estivesse ali o tempo todo, apenas esperando ser notada. A figura parece possuir um formato humanoide, usando o mesmo tipo de máscara relatado por testemunhas anteriores do Homem Doido. Vacol declarou: "Eu não vi nada naquele dia, mas a foto mostra que algo estava comigo naquela cabana." O último ponto não é um relato real, é sobre a inspiração que deu origem ao nome O Homem Doido. Na segunda temporada do desenho As Aventuras do Palhaço Cacetão, existe um episódio muito conhecido chamado O Acampamento. Nele, o famoso palhaço de calça jeans na cabeça e seus amigos viajam para um campo aberto dentro da floresta cacetense. A ambientação escura, os sons estranhos da mata e o clima de tensão foram diretamente inspirados nas lendas reais dessa floresta. Durante a noite, explorando o local, os palhaços acabam encontrando uma figura bizarra, um humanoide alto, corpo preto, máscara branca sem expressão, movimentos lentos e silenciosos. Assustados, os palhaços começam a correr e gritar, e é justamente o palhaço Cacetão, em desespero, que solta a frase: "É o Homem Doido, corre!" A expressão pegou imediatamente entre os fãs, e por causa disso, o apelido passou a ser usado para se referir à criatura misteriosa da floresta. Desde o lançamento do episódio, muitos acreditam que os roteiristas apenas aproveitaram a lenda antiga, mas outras pessoas afirmam que o episódio popularizou o nome e reforçou ainda mais os rumores que já existiam sobre aparições na floresta. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo misterioso da União Cacetense. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. O universo do Lobinho cresce cada vez mais graças a vocês que acompanham, comentam e se interessam por essas histórias sombrias, lendas antigas e mistérios que ainda permanecem sem explicação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também ama um bom suspense. Isso ajuda muito o Lobinho a continuar trazendo conteúdos como este, cada vez mais completos e assustadores. Muito obrigado por assistir, você é incrível. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, na floresta cacetense, nunca sabemos quem está observando.